Divino Fogão em números em 2024, 23% de crescimento no faturamento, 220 unidades mais ou menos em operação, 30 novas lojas em shoppings, 6 novas dark kitchens, mais de 500 empregos gerados no ano. Projeções para 2025, 25 novas unidades, presenças em outlets e aeroportos, meta 15% no faturamento. Quando você vê esses números, alguém falando para você, você fica orgulhoso? Sem dúvida, e principalmente quando a gente tinha como meta crescer 15 e nesse primeiro trimestre já crescemos 19. Tomara que aumente até o final do ano para mais unidades. Estamos startando agora a primeira unidade fora do shopping center, que vai ser... eu falo fora de shopping, a gente já tem aeroporto, mas de rua, que vai ser na estrada, na rodovia dos Bandeirantes. Então, essa vai ser a nossa primeira experiência nesse tipo de segmento. O que isso diz sobre o paladar brasileiro? O brasileiro nunca vai abandonar esse arroz com feijão, né? É o carro-chefe, é o que mais vende. É o carro-chefe, acho que do Brasil inteiro, o arroz e feijão. E tem uma receita especial? Tem uma receita especial. E de quem é essa receita? Essa é da vó Isa, que foi a criadora de todo o cardápio, vamos dizer assim, do Divino Fogão. A avó Isa, no caso, é a sua avó. É a minha bisavó. Sua bisavó, que é a avó do seu pai. É a avó do meu pai. Perfeito. Então, a memória da dona Isa tá viva no Brasil inteiro. Tá viva no Brasil inteiro, com o tempero dela no arroz, o tempero dela no feijão. Caramba, que legal. Olá, sejam bem-vindos ao DC News Talks, o videocast da agência DC News, a agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. Hoje comigo na mesa, Rodrigo Varela, diretor de planejamento e novos negócios do Divino Fogão. O Divino Fogão acaba de completar 40 anos com fôlego renovado e metas ambiciosas. A rede encerrou 2024 com um crescimento de 23% no faturamento e mais de 220 operações em todo o Brasil. Para este ano, a expectativa é abrir 25 novas unidades, incluindo lojas tradicionais, cozinhas invisíveis, as dark kitchens e restaurantes em aeroportos e outlets. E lançou promoções voltadas ao público infantil. Vamos entender de marca, de posicionamento no mercado, estratégias, entre outros, dessa franqueadora que produz só de arroz mais de 155 mil quilos por mês. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigada por estar aqui com a gente no DC News Talks. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês, para poder compartilhar um pouco da história do Divino Fogão e esses 40 anos de trajetória nossa. Perfeito, é o momento certo, né? 40 anos é uma data bem marcante. Vamos começar pelo seguinte, conta pra gente a história do Divino Fogão, quem concebeu a ideia da empresa, como é que tudo isso começou, me parece que foi seu pai, né? O Reinaldo Varela, é isso? Sim, o Reinaldo, junto com alguns primos, em 1984, vieram para São Paulo para estudar por aqui e morando aqui, vivendo aqui nesse início de carreira, vamos dizer assim, eles sentiram um pouco de falta da culinária da avó, da avó, minha bisavó, vó deles. De Minas? De São Paulo, interior, eles eram do interior de São Paulo. Ah. Vieram ali próximo de Araçatuba. E aqui em São Paulo, convivendo juntos, tinham essa saudade da culinária, resolveram montar um cantinho para cozinhar e trazer um pouco dessa experiência do que eles tinham lá na fazenda para a capital. E aí nasceu esse restaurante, que era o São Paulo Primeiro na época. Era um restaurante de rua. Como chamava? São Paulo Primeiro. São Paulo Primeiro? São Paulo, alguns chamavam de São Paulo 1, outros de São Paulo Primeiro. Ah. E a ideia era ser 1, 2 ou 3, no final ficou só São Paulo Primeiro até 53 unidades, 54 unidades. Mas começou na rua. Ao decorrer dos anos, os primos começaram a sair do negócio por conta as famílias foram crescendo e era apenas um restaurante de rua, não tinha muito, eles não viam muita prospecção de crescimento dali, e o Reinaldo resolveu abraçar o projeto e seguir em frente fazendo essa carreira solo. O restaurante era na Rebouças, bem em frente à primeira loja, que foi a de shopping center, que era no Eldorado. Então, na época, o shopping estava sendo construído e o pessoal do shopping ia lá almoçar com ele, que era muito próximo.
E em desses almoços, um senhor sentou lá com ele e falou, pô, você não quer ir para dentro do shopping? O Reinaldo sempre foi muito aventureiro, topou a ideia e aí nasceu o primeiro restaurante São Paulo primeiro dentro da praça de alimentação, onde foi se tornar uma franquia e começar a história como é hoje do Divino Fogão. E como é que foi esse rebranding que foi feito aí? Essa mudança de nome, essa coisa de não vamos mais chamar isso, vamos chamar aquilo. Como é que foi essa decisão? Foi bem difícil na época, porque o São Paulo primeiro começou a crescer muito. Já estavam quase 50 lojas, se eu não me engano. E era a primeira loja fora do estado de São Paulo, que foi Rio de Janeiro. Então o Reinaldo tinha medo de ter uma retaliação quando saísse da cidade de São Paulo. Perfeito. E a gente fez uma campanha para ver qual poderia ser o novo nome da marca. Então, você já com todas essas unidades, a gente estava com 20, acredito eu, com 25. Depois eu Confirma vou isso. confirmar a data. Mas a gente já tinha bons anos de operação. E fazer essa mudança nunca é fácil para nenhuma marca. Sempre tem medo. Então, a gente fez muitas pesquisas, foi conversar com o consumidor, com o nosso consumidor. E aí saiu o Divino Fogão, que é muito parecido. A gente manteve, que é uma tradição nossa, o nosso fogão. Então, o nosso fogãozinho a lenha se manteve. A gente fez algumas adaptações. Da marca, né? Só para quem está nos assistindo ou ouvindo, a marca Divino Fogão, que está na camiseta, inclusive, do Rodrigo, ela leva na logomarca aí um fogãozinho a lenha, né? Um fogão. Com as panelinhas. Para a geração de hoje em dia é um trem, né? Mas é o fogão a lenha que tinham nas fazendas antigamente, muito conhecido. Mas vocês mantêm o fogão, inclusive, nas lojas de vocês, né? Mantém, a gente carrega... O fogão a lenha, exatamente. A gente carrega o fogão da fazenda até hoje, não só no peito, mas também nas lojas. É o nosso símbolo e é onde mantém a nossa comida quente. A nossa comida, onde ela é exposta, é no fogão a lenha, justamente para remeter essa culinária que é muito boa. Agora, você estava falando da troca aí de nome, né? Até conseguirem convencer a família, etc., deve ter sido um processo, né? Porque é uma quebra de paradigma, né? Você está transformando uma coisa que não necessariamente é em outra coisa, mas é também, né? Foi quase um ano de desenvolvimento de marca, e aí depois disso, muito trabalho de marketing para poder fazer as pessoas conectarem, mudança, né? Reconectar. Exatamente, porque as pessoas talvez pudessem pensar que a marca acabou, mas na verdade ela só se transformou, né? Exato. Foi todo o trabalho que o nosso marketing pensou na época para poder mostrar para o cliente que era o mesmo produto, que era a mesma, continuava sendo feita, o alimento continuava sendo produzido lá na loja, por aquele chefe de cozinha. Entendi. E me fala uma coisa, o seu pai, quando pensou em trazer essa culinária da fazenda, né, para cá, para São Paulo, ele provavelmente, você falou que ele sentia falta disso aqui, e aí todo esse cardápio foi pensado nas memórias, provavelmente juvenis, até infantis deles, né, do seu pai, da sua família. Sim, foi sempre a culinária que nós... eu também tive bastante, que foi a culinária, é a comida da fazenda, por isso que nós carregamos embaixo do Divino Fogão, que nossa comida é uma comida da fazenda, é típica da fazenda. Então a gente produz ela sempre no dia, tudo é feito na hora. Agora, você entrou a gente já vai começar a falar sobre expansão da operação, a gente vai falar sobre pressão inflacionária. Mas vamos primeiro contar a história da família, que é interessante. Você entrou naturalmente na operação? Como é que foi essa chegada sua? Você se interessou pelo negócio? E você tem um cargo aí importante agora. Como é que foi essa entrada e Sim. essa chegada sua à direção? Eu sempre gostei muito de mexer principalmente com a alimentação e também de estar conversando com o cliente, estar à frente do público em geral. E quando eu completei um pouco antes dos 18 anos, o Reinaldo me deu de presente de aniversário uma loja do Divino Fogão. Reinaldo é seu pai. Você chama ele de Reinaldo. Desculpa. O Reinaldo
Me deu de presente uma loja do Divino Fogão, no Shopping Barueri. E dali eu comecei a gerenciar, aprender mais sobre o negócio, vivenciar aquilo dia a dia. Foi dali acho que minha maior vivência que eu tive dentro da rede. Foram mais de 5 anos trabalhando, né, nesse restaurante, até que depois de eu já estar formado, eu comecei a caminhar mais do lado dele para conhecer um pouco mais. Não só a operação já conhecia praticamente inteira, mas eu precisava conhecer um pouco de como é ser um franqueado, como é ser um franqueador. Todas as dores do processo. Quais são as dores. Então foi bem bacana, acho que eu consegui vivenciar isso bastante com ele e aprender muito. Legal. Agora vamos entrar no âmbito mais do segmento mesmo. O setor de food service, no âmbito das franquias, cresceu no ano passado e, segundo a Associação Brasileira de Franchising, a ABF, essa alta foi de 16,1%. Está entre os setores que mais crescem, que são food service, saúde, beleza e bem-estar e entretenimento e lazer. Segundo a ABF, no setor de food service, o que tem impulsionado o setor é a volta do trabalho presencial, a busca por experiências gastronômicas. Você concorda? Como é que vocês enxergam esses números? Como uma espécie de senso de oportunidade? Sem dúvida. Teve essa volta presencial também de trabalho, mas o consumidor, no geral, ele mudou muito, né? Acho que o seu jeito o seu comportamento de consumo. As pessoas têm saído muito mais de casa, então isso também acho que ajudou muito em elevar esses números, além, obviamente, do delivery, que antigamente não era um hábito comum da população, todo mundo ou saía para comer ou cozinhava em casa. Hoje, com essa praticidade, então o delivery acabou entrando também nesse âmbito, né? Como mais um negócio de vocês. Com mais um setor para a gastronomia no geral. E para vocês também, porque, né, como eu disse no começo, vocês também têm as dark kitchens de vocês, então vocês também estão no segmento de entrega. Também. Perfeito. E aí, tanto com as dark kitchens quanto com algumas lojas físicas onde tem o Divino Fogão como loja mesmo. perfeito, tá. Rodrigo, o momento econômico não é muito bom. A gente tem a inflação dos alimentos no ano passado que fechou em 7,69%. Como é que vocês têm feito? Vocês têm segurado isso? Têm repassado ao consumidor? De que forma vocês têm tentado driblar esse problema da economia que a gente passa nesse momento? É bem difícil esse momento, mas nós estamos segurando ao máximo para não ter esse repasse para o nosso consumidor, mudando um pouco até o jeito de vender. Nossa essência, o Divino Fogão, ele começou como um restaurante que era um self-service aquilo, e nós começamos a colocar um preço fixo para o cliente. Então, a gente está tentando não repassar isso para eles, esses aumentos, mantendo o preço baixo e tentando aumentar a escala em volume, tendo um volume maior de vendas para equalizar esse número. Entendi. Vocês fecharam o ano de 2024 com um crescimento de 23%, mesmo apesar de ser um período com inflação em alta, juros elevados, economia um pouco travada. O que explica esse desempenho tão expressivo, Rodrigo? Foi um pouco do trabalho que os nossos franqueados fizeram ao longo desse período. Foi essa nova precificação que nós retemos esse valor, esse aumento dos alimentos. A gente conseguiu segurar bem para não repassar para o nosso cliente. Acho que isso sentiu e ajudou muito no nosso crescimento em 2024. E as praças de alimentação, que vem tendo um aumento No fluxo de pessoas. do fluxo de pessoas bem Interessante. interessante. Agora, me fala uma coisa, vocês passaram de quilo a preço fixo, é isso? Não, nós trabalhamos hoje com as duas modalidades. Tá. Para quem gosta de comer pouco, a gente tem ainda a opção do quilo. E para quem gosta de um prato um pouquinho
quer comer à vontade, uma comer à vontade de sustância, repente. quer Mas comer esse aí à eu come à vontade, né? Aí ele pode comer, Ah. ele serve uma única vez e paga um valor fixo. Então, provavelmente deu resultado isso. Sem dúvida. Os números estão falando, né? Agora, me fala uma coisa. Para fazer toda essa comida que vocês fazem aí, nessas 220 unidades, é um negócio delicado lidar com comida, né? Porque a comida é perecível, a comida precisa ser feita de um jeito só quando existe um padrão, né? Vocês têm uma marca, vocês estão há 40 anos no mercado e vocês têm uma apresentação que é sempre muito parecida. Quem vai a shopping provavelmente já viu. Como é que vocês fazem para manter esse padrão e para inspirar esses? Até eu digo até inspirar, porque eu acredito que seja um trabalho inspirador mesmo, inspiracional da parte do franqueador, fazer isso com o franqueado. Quer dizer, se o cara não está motivado a manter tudo bonitinho, como é que tem que ser feito, fica complicado, né? Sim. Para manter essas 220 operações, a gente precisa de 440 chefes de cozinha. Meu Deus. Então, a gente tem todas as lojas. E são chefes mesmo? São chefes mesmo. Nós temos os cozinheiros tanto do turno da manhã, da tarde, quanto da noite, que preparam todo o buffet para os nossos clientes. Então, o que nós fazemos é manter a gente tem uma ficha técnica, um cardápio bem... que a gente tenta seguir bem rigorosamente. Obviamente, a gente deixa em torno de 20% mais ou menos do cardápio, que é para o chefe da região. A gente sabe que todos os cozinheiros gostam de dar o seu imprimir toque. O seu toque ali, Então, exatamente. 20% do nosso cardápio é regionalizado. Então, tem regiões que gostam de peixe, muito peixe, outras gostam mais de carne de porco, ou, bom, qualquer um desses produtos. E aí, o chefe faz um toque especial ali. Mas a essência, eles têm que seguir, que é o nosso carro-chefe, que é o arroz, o feijão, o nosso baião de dois, nossa galinhada, entre os outros 32 pratos que temos dentro do buffet. Perfeito. Agora, a meta para 2025 é abrir novos 25 pontos de venda e crescer 15% em faturamento. Como é que vocês estão estruturando essa expansão? Quais regiões são prioridade? Tem mudança de estratégia nesse contexto? Quer dizer, você falou para mim aqui antes da gravação que esses 25 novos pontos de venda já são contrato assinado, é isso? Isso, esses 25 já são as novas lojas. Vai aumentar aí... Bom, tomara que aumente até o final do ano para mais unidades. Estamos startando agora a primeira unidade fora do shopping center, que vai ser... eu falo fora de shopping, a gente já tem aeroporto, mas de rua, que vai ser na estrada, na rodovia dos Bandeirantes. Então, essa vai ser nossa primeira experiência nesse tipo de segmento. E fora as megas lojas, que estamos com 3 lojas acima de 300. Normalmente nós estamos situados em praça de alimentação, com lojas a partir de 39, 40 metros quadrados até uns 80. Uhum. E agora estamos indo para lojas acima de 300 metros quadrados. Então, a gente chama de mega loja, onde vai ter brinquedoteca, vão ter outros serviços. Mas já estão em operação? Já estão em projeto. São 3 novas lojas que já estão desenhadas pelas arquitetas e prontos para inaugurar ainda esse ano. Então, de novidades temos lojas em rodovias. A primeira sendo instalada e será instalada na rodovia dos Bandeirantes, Lagoa Azul, é isso? Lagoa Azul. Você falou para mim antes também de a gente começar a gravar. E vocês também têm como meta aí de expansão para esse ano 3 mega lojas de uns 300 metros quadrados, mais ou menos, para dentro de shopping. Sim, dentro de shopping. Perfeito. Esses trabalhos são coordenados por você? Esses braços de expansão aí têm sido coordenados por você? Como é que você tem trabalhado isso? Eu participo bastante. A gente tem um time bem grande. Nós temos um time bem grande dentro do escritório, onde olha para todos esses mercados. E eu tenho estudado bastante esse tipo de segmento. É algo que eu sempre tive muito interesse de conhecer. E agora, com essas oportunidades, a gente está abraçando. Essas são franquias, essas 3 mega lojas? Não,
são franquias, nosso modelo de negócio é franquia, mas nós entramos, nós participamos às vezes junto com o franqueado do negócio. Então, no caso da Lagoa Azul, é uma loja que nós temos a participação também para... E nessas 3 mega lojas também tem uma participação que é da própria companhia. Perfeito. A gente sabe que tem um número determinado de shoppings e vocês já têm 220 unidades, com mais 25 que serão abertas, sabendo que existem outros braços da operação que estão saindo agora. Existe alguma pretensão? Quer dizer, vocês pretendem chegar onde exatamente? Eu esqueci de passar uma também. Esse ano a gente inaugura a primeira fora do Brasil, que vai ser no Paraguai. Ah, vocês estão internacionalizando. Então, vai ser a primeira loja fora. Então, a gente está começando ainda perto aqui de São Paulo, do Brasil, para poder entender os desafios da marca fora. Não de venda, mas sim no contexto geral. Perfeito. Global, Receptividade, enfim. Acho que tem de tudo, né? Tem regras, legislações, tributação... Tem uma série de empecilhos e complicações, né? Exato. E aí, então, estamos fazendo essa primeira para possivelmente começar também uma expansão fora do Brasil. E no Brasil, nós não temos uma meta. Na verdade, a nossa meta é, enquanto nossos franqueados estiverem tendo lojas rentáveis, muito rentáveis, nós vamos continuar abrindo loja. É rentável? Graças a Deus, E como é que vocês precisam convencer alguém a comprar a franquia ou essas pessoas chegam naturalmente? O modelo de franquia, quando você vai comprar, quando você vai conhecer ou estudar, nós sempre indicamos, pelo menos é uma política nossa, e acredito que é de quase todos que tem franquia, né? Nós damos o contato de todos os franqueados. A gente abre uma lista de 220 franqueados, fala, pode ligar para... É uma orientação da BF essa, É uma né? orientação. Liga, nós fazemos questão que você ligue, que você vá conhecer a loja, olhe no olho com o franqueado para... Entenda as dores e as delícias de ser um franqueado da marca... Porque ser franqueado não é que você vai ter tudo de mão beijada. Não significa exatamente que você vai lucrar sem fazer esforço algum, só em cima da marca, né? Exatamente. Você precisa... Requer trabalho, requer dedicação. Tudo isso faz com que obviamente, que o negócio prospere com muito mais facilidade. Então, a gente pede sempre para o franqueado, para esse candidato, conversar com os franqueados, ter essa interação. E vocês falam não também? Sem dúvida. Quando é o não? Quando a gente vê que a pessoa, às vezes, não tem eu não vou falar capacidade, mas às vezes ela tem outra ambição. Então, ela não está... Ela busca mais o retorno financeiro do que só o financeiro e não quer ter todo... Não captou a filosofia da coisa, ou sei lá, a energia da coisa. Então, a gente vê que talvez ali tem um risco. E o risco para ele sempre é um risco para nós, porque nós não queremos desagradar ninguém, não queremos ter uma mal performance em local nenhum. Então, a gente prefere segurar e esperar um candidato certo para poder montar E me fala uma coisa, tem fechamento também, né? Porque a gente fala muito de abertura, que beleza, vai crescer, tá crescendo. Mas acaba que acontece também dessas más notícias chegarem, né? Como é que é no Divino Fogão? Como todo o negócio, ele tem lojas alto e baixo. Graças a Deus, nosso negócio sempre está... Sempre não, né? Quase Nos sempre últimos anos tá indo muito bem. Esse ano, estamos com apenas uma unidade, por enquanto, em mente para encerrar as operações. E realmente por questão... Mais rápido que fecha? Mais rápido que... São 25 esse ano, uma fechando. Então... É meio óbvio, mas é legal você reforçar isso. Mas fecha, muitas vezes, não é por conta das vendas, e sim o custo de ocupação, às vezes, fica um pouco... inviabiliza o negócio. Então, nós temos muitos contratos antigos também, com shopping. Sempre tem reajuste em cima de shopping reajuste. É caro, né? A gente tem que lembrar que o condomínio do shopping é um negócio que deve ser uma pedra no sapato, né? Às vezes ele chega em valores que inviabiliza o negócio. E aí,
Muitas vezes, já aconteceu, da gente encerrar uma operação e reabrir no mesmo local. Ah, Não no mesmo local, mas na mesma praça, né? perfeito. Praça, você fala cidade. A praça de alimentação. Ah, na mesma praça de Na mesma alimentação praça de mesmo. alimentação. Perfeito, tá. Me fala outra coisa. Sobre a internacionalização de vocês, Paraguai vai ser o quê? Shopping? Paraguai vai ser shopping. E a de vocês é da companhia? Não, essa é um franqueado de lá. Ah, é de lá? É Do uma próprio... pessoa do Paraguai. A pessoa é paraguaia? É paraguaia, ali no Paraguai, como é bem divisa com o Brasil, quem vai operar é um brasileiro. A gente fala quem vai operar é o franqueado de lá, Sim. junto com um paraguaio. Perfeito. E você acredita que, dando certo isso, é possível pensar em novos horizontes sobre internacionalização? Sem dúvida, é um mercado que eu estudo e almejo. Eu entrevistei aqui o CEO do Girafas, até eu estava falando dele para você antes de começar o programa, e eles estão em processo de internacionalização. E estão pensando na América do Sul, que parece que é um pouco mais amigável do que, por exemplo, se aventurar nos Estados Unidos. Que no caso deles foi um erro até. E aí eles acham que é possível, sim, mas não lá. Mas aqui na região, nessa região nossa. Eu tenho uma visão muito parecida, eu prefiro startar por aqui para conhecer, mas sem dúvida o mercado americano é um mercado também muito aquecido, muito grande. Quem sabe um ano a gente não tá por lá. Perfeito. Novos formatos. A gente falou de além de shopping, que era o DNA total, assim, de vocês. Muito apesar que a loja nasceu na rua, né? Sim. Nasceu na rua e depois dessa nunca mais tivemos. Pois é. E aí agora vocês voltam pra rua 40 anos depois. Isso é interessante, né? Sim. O que o seu pai ficou animado com essa ideia? Ficou, ele também traz bastante ideia para casa. Aham. E aí, essa da rodovia eu já tinha namorado lá para ele, e aí apareceu essa oportunidade. Quando Ele fica já pronta essa abraçou. loja? Fica pronta creio, em mais 90 dias. Nossa, então tá aí já, vai ser jogo rápido. Falamos de Dark Kitchens, que não é exatamente um grande foco de vocês, né? A Dark Kitchen, ela é um foco para a região. Nós estamos indo mais para a região onde não tem como colocar um restaurante ainda do Divino Fogão. Ou por conta de não possuir shopping na cidade. Ah, então isso tem. Ou Eu achava que era, sei lá, em São Paulo, um bairro que não tem um shopping próximo e que precisa atender um iFood, aí precisa atender os aplicativos. a gente foi Aí mais vocês para a colocam região onde é muito afastada, onde não tem realmente um shopping. Mas aí você entra no shopping. iFood e tá lá, Divino Fogão. Aí você entra no iFood, vai ter lá E quantas Divino dessas Fogão. operações vocês têm? Você sabe? Hoje estamos com 21 Dark Kitchens, 21 lojas nesse formato. E vocês pretendem ampliar isso ou não é um foco de vocês? Estavam falando que meio que não é, né? Hoje a gente tá. Não é que não é o foco, mas nós estamos com esses novos processos, então isso toma bastante tempo nosso, da nossa equipe para desenvolver. E hoje estamos mais focados para esse segmento que são as megas lojas e essas 25 unidades que estamos inaugurando. Perfeito. Vocês inauguraram unidades em aeroporto, agora falando em aeroporto. Guarulhos, Santos Dumont e Viracopos. Qual é o perfil desse consumidor? Como é que esse cardápio foi adaptado para atender essas pessoas? Ou não teve adaptação Não, nenhuma? a gente não teve adaptação. Viracopos foi o maior desafio nosso por ser uma loja dentro do terminal de embarque. Então, isso traz um pouco de dificuldade até por estar dentro do embarque. Como o alimento, são muitos alimentos. Então, esse Como é que alimento entra para lá? entrar, Como é que entra? tudo passa no raio-x. Meu Deus! Canudo, o que for, tem que passar por dentro do raio-x. Mas aí um raio-x fica backstage, né? Obviamente, é diferente. Óbvio, né? É um raio-x um De pouco maior. doca, né? De doca, eu acho. Um raio-x um pouco maior. É o mesmo que passa quando leva prancha de surf, essas coisas. Entendi. Produtos maiores. Ah, entendi. Então passa ali o carrinho e... Então é um desafio um pouco maior, até para ter o colaborador lá dentro também, tem que ter um treinamento diferenciado. Aham. Então
isso daí foi um desafio maior. Perfeito. Me fala uma coisa, outlet. O que vocês aprenderam com esse modelo? E o consumidor, ele quer consumir o Divino Fogão quando ele está no outlet? O outlet, ele é um mercado... Vocês estão em quais outlets também? Me responda isso no também. Outlet, a gente está no Prêmio, no Catarina. Estamos em 6 outlets. O outlet, ele tem... ele é mais sazonal, então é um mercado que a gente está entendendo agora. Porque ele tem os picos de venda. Então, é um pouco diferente do shopping center, onde tem todos... O fluxo do final de semana é meio igual, o fluxo da segunda-feira também é igual. Entendi, perfeitamente. O outlet, ele tem um mercado, ele tem explosão de venda, dezembro, feriados, finais de semana de sol. Então, essa montanha-russa ali do gráfico deixa a gente Mas dá para manter. meio louco, mas dá para manter. Tá. Produto, cardápio e comportamento do consumidor. Mesmo com a variedade de pratos, arroz e feijão, ainda lideram a preferência. São 155 mil quilos de arroz branco e 48 mil de feijão por mês nas lojas. O que isso diz sobre o paladar brasileiro? O brasileiro nunca vai abandonar esse arroz com feijão, né? É o carro-chefe, é o que mais vende. É o carro-chefe, acho que do Brasil inteiro, o arroz e feijão. E é o nosso carro, sempre foi o nosso carro-chefe. Então, a gente... E tem uma receita especial? Tem uma receita especial. E de quem é essa receita? Essa é da avó Isa, que foi a criadora de todo o cardápio, vamos dizer assim, do Divino Fogão. A avó Isa, no caso, é a sua avó. É a minha bisavó. Sua bisavó, que é a avó do seu pai. É a avó do meu pai. Perfeito. Então, a memória da dona Isa tá viva no Brasil inteiro. Tá viva no Brasil inteiro, com o tempero dela no arroz, o tempero dela no feijão. Caramba, que legal. E tá viva até hoje. Meu Deus, não sabia disso. Vocês não têm nenhuma pretensão de mudar esse tipo de... O negócio de vocês, né? Quer dizer, tá dando certo assim? É essa comida que as pessoas querem realmente encontrar quando elas vão? Ou pelo menos é esse um dos tipos de comida que elas querem poder cruzar com o olhar delas quando elas vão a shoppings e a lugares assim? Eu acho que é mais um... Hoje, o público muita variedade tem hoje, né? Tem muita variedade, cada dia você quer comer algo diferente. Então, é mais uma opção. E é uma opção que a gente fala que eu acredito muito no sucesso por conta de ser saudável, de ser natural, vamos dizer assim, mais natural. É comida de verdade, como é que falam por aí, né? Então, como falam por aí. A gente vê que esse é um mercado que tem bastante aceitação. Perfeito. Mas vocês também, falando aí em comportamento de consumidor, em comida, foco, diversidade, vocês acabaram de lançar uma campanha voltada para o público infantil. Você pode falar mais sobre isso? Sim. Todos os anos a gente tenta... isso é uma ideia, na verdade, o Reinaldo sempre trouxe, que é alimentar a nossa futura geração. Então, nossos futuros clientes e as crianças, sem dúvida, vão ser nossos maiores clientes no futuro. Então, esse ano a gente entrou com pratos temáticos, vão ter novidades aí pela frente. Para criança? Para criança. Mas a gente está sempre muito voltado para esse público. Já tivemos com o Chico Bento, então patrocinamos o filme do Chico Bento, que foi lançado esse ano ainda. E nessas grandes lojas, a gente vai ter um centro de crianças, vai ter um parquinho para eles aproveitarem. Isso é diversificar o negócio, né? Isso é diversificar e a gente sabe que se a criança quer comer um arroz e feijão, o pai e a mãe agradecem. É verdade. E isso, além de ser amplificar os negócios, diversificar os negócios, eu acredito que também é algo na linha vamos atender a todos, né? Quanto mais, melhor, enfim, criando novos negócios realmente. Com espaços para recreação, esse tipo de coisa. Acho que isso é uma parte de estratégia de retenção de cliente, né? Também, retenção e deixar na memória daquela criança para quando for mais velha. E que eu lembro que eu ia lá com o papai. Sempre gostei. Bem isso.
Agora, me fala uma coisa, vocês receberam pela 23ª vez um selo de excelência em franchising da ABF, que é a Associação do Setor, na categoria Master. O que é que esse reconhecimento representa na prática aí para vocês e para os franqueados? Quer dizer, é um sinal de segurança, né? Vocês estão recebendo o selo de certificação, 23 selos de certificação, ou seja, isso fala muito sobre reputação, é isso? Sim, sem dúvida. A ABF é nosso maior canal de franquia, para nós, a gente sempre fomos associados a eles, e a gente acha muito importante por conta no futuro franqueado, essa reputação é importante. Você tá ao lado, caminhando com uma associação que é a maior do Brasil. Em 2019, o Reinaldo foi eleito o franqueador do ano pela ABF. Então, não só a franqueadora, mas também o Reinaldo, ele tem esse selo que é importantíssimo, acho que para qualquer franqueador. Eu vou dar um dado de crescimento geral aqui só para as pessoas terem ideia aqui, para a gente ir finalizando. Para vocês terem ideia aí de tamanho de operação, etc. Vamos repetir um pouquinho, mas vai ficar bem resumidinho aqui e para o pessoal guardar na memória. Divino Fogão em números em 2024, 23% de crescimento no faturamento, 220 unidades mais ou menos em operação, 30 novas lojas em shoppings, 6 novas dark kitchens, mais de 500 empregos gerados no ano. Projeções para 2025, 25 novas unidades, presenças em outlets e aeroportos, meta 15% no faturamento. Quando você vê esses números, alguém falando para você, você fica orgulhoso? Sem dúvida, e principalmente quando a gente tinha como meta crescer 15 e nesse primeiro trimestre já crescemos 19. Então, mostra que... Já estão com 25 contratos assinados, quer dizer, essa projeção de novas lojas certamente vai ser maior do que 25. Sim, isso traz muita alegria para nós. E mais uma vez, né, eu sempre falo que eu falo com economista, falo com, enfim, inúmeros empresários, CEOs de empresas, diretores, etc. E o desafio econômico é sempre um assunto que tem que estar na mesa, né? Mas, apesar disso, o varejo é resiliente, como a maioria deles fala, e também tem uma outra característica, tanto dos empresários como dos próprios, seja franqueadores, que são empresários, ou de próprias pessoas que são donas de franquia, CEOs de empresa, etc., de tudo que é segmento. São pessoas muito otimistas. Você se coloca nessa categoria? Sem dúvida. A gente é bem otimista, a gente tem certeza que o mercado vai tá em crescimento, vai ter crescimento, e tratar bem o nosso cliente, levar o melhor arroz e feijão para eles, que sem dúvida o crescimento ele vem em sequência. Perfeito. Rodrigo, você tem alguma consideração final a fazer aqui para a gente no DC News Talks? Fica à vontade. Então, agradecer ao nosso time todo do Divino Fogão e aos nossos clientes e franqueados que sempre estão servindo o melhor do Divino Fogão para todos. Para a população aí brasileira, né? Rodrigo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Obrigada. Foi muito legal ouvir de Divino Fogão, novos negócios. Deu notícias inéditas aqui pra gente. Super agradeço, em nome da agência DC News, a sua presença aqui com a gente. Obrigado, prazer enorme. Eu falei com o Rodrigo Varela, diretor de planejamento e novos negócios do Divino Fogão. Muito obrigada pela sua audiência. O programa acaba aqui. Até o próximo episódio.